Hoje, a prática de que a gente vai tratar se dedica à determinação do calor de vaporização da água. Então, ali a gente tem o diagrama de equilíbrio de fases de uma substância pura, tá certo? Onde nós podemos ver as três curvas que descrevem os três equilíbrios e as regiões das fases distintas. Então, nós temos a fase sólida, a fase líquida e a fase vapor, e as curvas que separam a fase sólida da fase líquida, a curva de fusão, a fase sólida da fase vapor, que é a de sublimação, e a fase líquida da fase vapor, que é o equilíbrio de fases que nós vamos estudar hoje, que é a curva de vaporização. Então, se a pressão for constante, o calor de vaporização, que é um calor latente, porque a troca deste calor não faz com que o sistema altere a sua temperatura, simplesmente ele serve a fazer massas mudarem de fase. Se a pressão for constante, este calor é igual à variação da entalpia do processo, que no caso é o processo de vaporização. Nós indicamos ainda o ponto triplo, onde as três fases coexistem em equilíbrio, todas possuindo neste valor de pressão e temperatura, portanto, o mesmo valor de potencial químico, e o ponto crítico. A equação que determina o estudo do equilíbrio de fases é a equação de Clapeyron, está aqui. Então, ela diz que a variação da pressão, com a variação de temperatura, pode ser obtida pela variação da entropia molar da mudança de fase, dividida pela variação do volume molar das fases que estão envolvidas neste equilíbrio. Então, por exemplo, a variação de pressão com a variação de temperatura para esses dois pontos, olha lá, nós temos o ponto 1 e o ponto 2. Claro que as fases líquida e vapor estão a uma mesma pressão no ponto 1 e estão a uma mesma temperatura no ponto 1. E também estão a uma mesma pressão as duas fases no ponto 2, portanto, a pressão é a mesma para as fases em equilíbrio, Porém, esse equilíbrio pode existir em diferentes valores de pressão. E aqui eu estou retratando isso, identificando os pontos 1 e 2. É esta a variação de temperatura, no caso infinitesimal, a que eu me refiro, admitindo que ela varie, essa variação de pressão dependa da variação de temperatura. Ela vai ser igual, então, à variação da entropia molar, dividido, como eu disse, pela variação do volume molar envolvido no processo de mudança de fase. A pressão constante, e considerando a vaporização como reversível, obtemos a equação de Clausius-Clapeyron, agora particularizando para a vaporização. O professor de vocês pode explicar como a gente, a partir de uma integração simples, chega a essa expressão. Então, olha lá, ela relaciona os dois valores de pressão e os dois valores de temperatura para o par P1T1 e P2T2. Se adotarmos a pressão 1 como a pressão do estado padrão, a temperatura 1 será a temperatura normal de ebulição. E P2 vai ser a pressão do sistema, que nós vamos, nesse experimento, fazer variar e observar como a temperatura de equilíbrio entre as duas fases, líquido e vapor, a cada nova pressão do sistema, também varia, como ela se comporta. Então, reescrevendo a equação acima, adotando P1 igual à pressão padrão e P2 fazendo a pressão do sistema, e as correspondentes alterações das temperaturas, a gente chega nessa última equação desse quadro aqui. E a nossa prática, então, vai se dedicar ao preenchimento desta tabela, para que a gente possa, então, obter a pressão do sistema, que está aqui nesta equação, certo? E a temperatura do sistema. Nós vamos definir a pressão do sistema a partir da diferença entre a pressão do laboratório e a pressão manométrica.
Eu tenho então que a pressão padrão é 760 milímetros de mercúrio e a temperatura normal de ebulição da água 100 graus Celsius. Agora vamos para o equipamento. Esse é o equipamento, então, essa é a aparelhagem que nós vamos utilizar na determinação do calor de vaporização da água. Então aqui a gente tem um balão contendo 100 mililitros de água e um termômetro mergulhado. Temos um condensador. O final do condensador lá em cima está conectado ao manômetro. Está aqui esse manômetro de mercúrio. Depois, aquele frasco verde grande de vidro, um frasco equalizador de pressão, para amortecer eventuais variações abruptas de pressão no sistema. E no final, uma bomba de vácuo, que vai então fazer variar a pressão ao interno do sistema. Então, chegando um pouco mais perto, nós temos aqui, olha, 100 mililitros de água num banho no qual o balão está imerso. Aqui nós temos um termômetro. Vamos ver a escala. Essa escala, ela é de unidade de grau em unidade de grau. E a temperatura do sistema é de 27 graus. Então, vamos lá. O sistema, então, ó, ele está conectado a esse condensador para evitar que haja perda de massa de vapor, no caso, para a linha. Passa por trás, vem para cá e chega nesse divisor aqui, né? Nós temos um T que então traz isso de volta para o manômetro. Então, neste braço aqui do manômetro, a gente tem a pressão do sistema. E neste outro, a gente tem, ó, a pressão externa. Se a pressão no sistema, quando a gente ligar a bomba de vácuo, ficar menor, a pressão externa vai ficar maior e vai empurrar essa coluna de mercúrio para baixo. E pelo princípio dos vasos comunicantes, essa outra irá subir. Tá certo? Vamos voltar para cá. Então, aqui nós temos, ó, um frasco equalizador de pressão e a conexão, então, com uma torneirinha para a bomba, tá certo? Então, essa torneira, ela pode conectar aqui, ó, o exterior com a bomba, o exterior com o meu sistema, com a minha linha, e o sistema com a bomba. Ela, no caso, aponta para as vias que ela conecta. Então, agora a gente vai começar. Como é que nós vamos fazer? Vamos aquecer o sistema e vamos, enquanto o sistema se aquece, introduzir uma diferença de 400 milímetros de mercúrio ou 40 centímetros de mercúrio no manômetro. Isso é, uma diferença de pressão entre a pressão do laboratório e a pressão do sistema, que seja de 400 milímetros de mercúrio. Então, eu vou ligar o aquecimento e ligar a bomba. Bom, então nós ligamos a bomba de vácuo. Estamos aqui com a linha de vácuo conectada para o exterior, certo? E vamos conectar, então, a linha de vácuo com o nosso sistema. Quando isso acontece, vocês imediatamente percebem que começa a haver uma diferença entre as colunas de mercúrio. Tá aqui. Tá certo? E essa diferença a gente vai fazer com que seja de 40 centímetros de mercúrio. Tá? Então, nós vamos ler a coluna da esquerda, que eu vou chamar de H1, e vamos ler a coluna da direita, que eu vou sempre chamar de H2. Vamos anotar esses valores e a diferença é ΔH. Isso é a diferença existente entre a pressão do laboratório
e a pressão do sistema. Então agora nós vamos medir a primeira altura, H1, nós estamos lendo 29,1 e aqui a gente tem a segunda altura, 79,6, tá certo? E agora nós vamos, então, aguardar o sistema entrar em ebulição. E para esta diferença de pressão, que é a pressão do laboratório menos esse ΔH, H2 menos H1, nós vamos ter a pressão interna do sistema e a temperatura de ebulição. Temperatura em que a água, entra em ebulição nessa pressão. Então vamos lá. Nosso primeiro ponto, o sistema visivelmente em ebulição, mas a principal característica, em sendo uma substância pura, é que se a pressão é constante, a temperatura tem que ser constante. Então, a gente está lendo aqui 72 graus e meio. E agora, eventualmente, é sempre uma entrada indevida de ar, nós vamos reler os pontos de pressão, de ΔH. Então, primeiro, ΔH1, 29,5. E aqui eu vou ter para H2, 79,3, tá certo? Agora eu vou admitir ar no sistema, tá? De maneira a que a pressão aumente de 40 milímetros de mercúrio ou 4 centímetros. Então vamos lá. Quando a gente fizer isso, vocês podem ver que a ebulição vai parar no mesmo momento. Eu vou dar uma segurada aqui e vou ver o novo valor de H1. Tá, 31, vamos ainda mais um pouco. Aqui. Então, já eu vou parar a gravação, vou ajustar o sistema e vamos ler esses novos pontos. Segundo ponto, sistema novamente em ebulição, tá lá. Vamos ver a temperatura, 75 graus. E agora vamos ler as alturas de pressão. Então eu tenho aqui 32,2 e H2 77,0. Novamente, então, vamos admitir ar no sistema. A ebulição cessa e nós aumentamos, pela admissão de ar, a pressão no sistema. Com isso, a diferença entre as colunas de mercúrio diminui. Vamos então para o nosso terceiro ponto. Sistema em ebulição, 78,5. E agora vamos ler a diferença de pressão. H1, 34,2 e H2, 75,1. Vamos para o nosso quarto ponto, então, onde aqui a gente tem o sistema em ebulição, na temperatura de 80 graus e meio. E agora nós vamos medir as alturas de coluna. Aqui há uma pequena incrustação, então eu vou pedir o auxílio daqui do Marcos, que está com uma luz no celular, para que vocês possam então ver a coluna de mercúrio. Está ali, olha a sombra dela,
Então, nós temos 36H1. E H2, a gente tem 73,2. Vamos então ao quinto ponto, a determinação experimental do quinto par, pressão e temperatura desse equilíbrio líquido-vapor, 83 graus. E agora vamos então medir as alturas. H1, 38,3 e H2, 71,2 centímetros. Vamos então à determinação do sexto ponto. A temperatura é de 85 graus. Agora vamos medir as alturas das colunas. H1, 40,1 e H2, 69,4. Vamos então para a determinação do último ponto. Temperatura de 87 graus. H1, vamos ler, 42,1 e H2, 67,4. Agora vamos tratar os dados. E agora então vamos medir a pressão do laboratório no barômetro. Já conseguimos ajustar lá embaixo e agora posicionamos aqui sobre a coluna de mercúrio. E agora a gente vai fazer a leitura. 76,09 ou 760,9 milímetros de mercúrio. Então, uma vez realizada a prática, nós preenchemos a tabela e temos para a pressão do laboratório aquela medida no manômetro, valor de 760,9 milímetros de mercúrio. E aqui nós preenchemos, né, os dados com a primeira altura, a segunda altura, a diferença, a pressão do sistema, que seria então a pressão do laboratório menos a diferença de altura, tudo na mesma unidade, né, em milímetros de mercúrio, e por último a temperatura do sistema. Certo? Vocês aí façam as devidas conversões, temperatura para Kelvin, para que, né, vocês possam obter o calor de vaporização conforme a orientação do professor na aula. Mas observem que nem toda a tabela foi preenchida, de modo que vocês possam acompanhar o vídeo da prática e recolher, então, os dados faltantes. Assim, vocês podem acabar o seu preenchimento e realizar o tratamento de dados. Boa prática, bom tratamento de dados. E obrigada, pessoal.